Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este blog franciscano de pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 44º encontro e estamos estudando a segunda admoestação de São Francisco, que tem como título Do Mal da Própria Vontade. Hoje estamos na terceira parte desta admoestação. São Francisco, os textos de São Francisco são sempre muito breves, e por serem breves, eles guardam uma riqueza e uma profundidade ímpar. Por isso precisam ser retomados sempre de novo. É o que estamos fazendo, né? Fizemos isto com a primeira admoestação e estamos fazendo agora com a segunda admoestação. O título desta nossa reflexão é este: o amor que é Deus se faz nossa obediência até a entrega à morte de seu Filho amado. O amor que é Deus se faz nossa obediência até a entrega à morte de seu Filho amado. No estudo dos dois últimos encontros, vimos que Francisco começa a segunda admoestação recordando que, ao criar o homem, Deus enriquece-o com o maior de todos os seus dons, a vontade. Nisso ele nos distingue honrosamente das demais criaturas que apenas são dotadas de instinto. Assinala também que Deus toma todas as providências para proteger este dom. Para isso, ele unge o homem, ordena-o com a sagrada ordem da vontade própria e não da própria vontade. Por isso disse: coma o homem de toda árvore, da árvore da ciência do bem e do mal, porém, não coma. Daí a conclusão de Francisco: podia, pois, comer de toda a árvore do paraíso, porque enquanto nada fazia contra a obediência, não pecava. Vamos então agora olhar essa admoestação sob este título: a ordem da obediência originária, comer do fruto de toda árvore, jamais, porém, da árvore da morte. A admoestação centraliza-se na questão da obediência como caminho de vida e da desobediência como caminho da perdição e da morte. Como em todos os seus escritos ou falas, Francisco sempre parte do mistério de Deus. Por isso também aqui, seu ponto de partida não é a nossa obediência, mas sim a obediência de Deus, que deve tornar-se nossa obediência. Ou seja, a admoestação é uma recordação de que nossa primeira vocação neste mundo é a de aprender a obedecer a Deus e como Deus obedece, como filhos, portanto, de Deus. Obedecer, portanto, a modo de súdito ou a um chefe, de empregado a um patrão, seria não apenas uma tremenda desfiguração da obediência originária, mas também uma grave ofensa ao nosso doador. Por isso, a obediência de que fala a admoestação tem a ver, acima de tudo, com o fruto da graça
da amizade, da devoção, ou simplesmente do amor que um filho sente em relação aos seus pais, ou de um esposo em relação à sua esposa e vice-versa. Por isso, no fundo, aqui poderíamos traduzir obediência por bem-querer, enamoramento, fé, paixão, êxtase. Além do mais, Francisco, seguindo a visão bíblica, vê Deus sempre presente, cada dia criando e cuidando de cada criatura, de cada acontecimento. Para ele, a semana da criação não terminou, continua através dos tempos. Assim, estamos tão próximos dela como Adão. E ele, Deus, as está criando tão somente por causa de nós. Se nós não existíssemos, ele não criaria nenhuma criatura. Para quê? Por isso, enquanto permanecermos ligados, unidos a essa sua bem-querência, a esse seu bem-querer, sem jamais fazer nenhuma discriminação, crítica ou condenação, nós não pecamos. Não pecamos significa nós não nos afastamos dele, que é nossa origem, nosso Pai, aquele que nos ama por primeiro. Nesse caso, aconteça o que acontecer, nunca passará pela nossa mente que algo que nos aconteça não seja vindo dele. E vindo dele, que é Pai, jamais poderá ser um mal. Lembremos aqui a própria cruz de Cristo. O Cristo na cruz nunca passou pela mente dele que a cruz não viesse do Pai e que por isso não fosse um bem. Podemos lembrar também aquele evangelho do filho que pede pão ou peixe para um pai. O sentimento dessa experiência pode ser visto no Cântico das Criaturas de São Francisco ou nesta oração que nós vamos ler. Por isso, nada desejemos, nada queiramos, nenhuma outra coisa nos agrade e nos deleite, a não ser o nosso Criador e Redentor e Salvador, nosso verdadeiro e único Deus. Ele é o bem pleno, todo bem, o bem inteiro, o verdadeiro e sumo bem. Só Ele é o bom, o piedoso, e o reto e santo, manso e suave e doce. Só Ele é o justo, o verdadeiro. Só Ele é o benigno e inocente. Dele, por Ele e nele está todo o perdão, toda a graça, toda a glória de todos os penitentes e justos, de todos os bem-aventurados que com Ele se regozijam nos céus. Por isso, se eu pudesse perguntar a Deus qual a vontade dele a meu respeito, certamente eu ouviria essa resposta: meu filho, eu não quero nada de você. Antes, estou esperando que você me diga o que você quer, porque estou ansioso para poder acompanhá-lo e ajudá-lo nessa sua busca. Na verdade, eu tenho uma única vontade ou desejo: fazer sua vontade, realizar seu desejo. Para isso estarei sempre ao seu lado, consigo, ajudando-o a realizar sua vontade. Só não poderei ajudá-lo quando você escolher caminhos que o levam à perdição, à infelicidade, à morte. Mesmo assim, eu o acompanharei e morrerei com você e para você, mesmo que para isso tenha que ir consigo até o inferno. É assim, desse modo que Deus me ama, fazendo-se minha vontade. E como Ele realmente quer o meu bem, por vezes vai enviar-me coisas que na minha compreensão me são
adversas. E caso eu sofra por não entender seu amor, porque ele não faz a minha vontade, isto é, não age conforme a minha ciência do bem e do mal, ele sofre ainda mais e duplamente. Primeiramente, sofre comigo e mais do que eu, por ser ele muito mais sensível e mais profundo no saber e conhecer o meu verdadeiro bem. Em segundo lugar, sofre porque, a exemplo do pai da parábola evangélica, vê que, longe da casa, fora da largueza da gratuidade e do amor originário, vivendo com o coração pesado, revoltado e amargurado, não consigo comer de toda a árvore do paraíso. Todavia, jamais vai me abandonar, permanecendo sempre comigo, exortando-me, como fez com o filho mais velho, a que comungue de todos os seus bens e me acompanhando, na esperança de que um dia eu desperte para o amor dele como ele é. Quem nos dá uma bela descrição desse princípio originário do nosso humano, chamado obediência, é Frei Hermógenes Arada. Primeiramente, ele mostra que este princípio precisa tornar-se um hábito em cada um de nós. Isto é uma espécie de sexto sentido. Vamos ouvir o que diz o Frei Hermógenes. Fazer a vontade de Deus é crer que a realidade mais fundamental é Deus e que nós realmente somos filhos dele. Por isso, quem busca em cada acontecimento ou criatura auscultar a Deus como fonte inspiradora de todo o seu fazer, de todo o seu pensar e agir, desenvolve um sexto sentido pelo qual capta a presença de Deus. Essa capacidade de captar a presença de Deus no meio das aparências e da visibilidade das coisas é chamado por São Francisco de obediência. A seguir, Frei Arada descreve o frutificar da virtude dessa obediência divina. Pela obediência, diz o Frei Hermógenes, a pessoa que crê descobre que a vida é imensa, que não tem nada da mesquinhez do nosso cotidiano. Veja a natureza, quantas árvores, quantos animais em cima, debaixo da terra e no ar, quantas montanhas. Vejamos um dia bonito ou uma tempestade. Tudo isso está se desenvolvendo, crescendo, morrendo e nascendo de novo para que a vida aconteça. Já pensou, diz o Frei Hermógenes, se o homem tivesse a tarefa de regar todas as plantas? Veja como a natureza cuida disso. Quando chove, tudo floresce. São Francisco vê a esperança e a presença de alguém atrás de tudo isso. Sente toda essa força como o cuidado de alguém, o cuidado de Deus Pai e Criador de todas as coisas. Um cuidado todo especial, que sabe esperar quanto precisar para o crescimento ou amadurecimento das pessoas, que ao tentar fazer acontecer o crescimento, quando este não acontece, não arromba a porta, não atropela, espera não como alguém irritado, mas como alguém que cuidadosamente ama. É um pai que, quando tem que intervir, intervém no momento oportuno, com a força e a suavidade necessária para cada situação. E continua Frei Arada, mostrando agora em que consiste a identidade do fiel ou religioso. O crente
ou discípulo de Jesus é aquela pessoa que cultiva esse mesmo sensorial chamado obediência. É aquela pessoa sensível que não come da árvore do bem e do mal, dizendo ou pensando, isto é bom, aquilo é ruim, isto presta, aquilo não presta, pois percebe que a realidade não cabe dentro de si próprio, de seu saber. Sabe que sua medida não é a medida última de todas as coisas. Percebe que nossas medidas são medidas que não alcançam a grandeza do céu e da terra. E por isso diz a si mesmo, eu que tenho um Pai cuja grandeza, flexibilidade, diferenciação, profundidade, paciência, misericórdia é tão grande, por que não consigo me colocar dentro de outra medida, uma medida maior? São Francisco responde, é porque você faz da vontade própria a própria vontade. Isto é, não faz a vontade de Deus. Ou seja, você transforma o maior, o mais precioso dom que Deus lhe deu, que é o de ter a honra, a dignidade de viver na dinâmica do bem-querer dele, faz de tudo isso uma propriedade sua. Mas se você não se apropriar do fruto pela obediência à vontade de Deus, começará a viver na imensidão do coração de Deus. Começará a sentir e querer como Ele sente e quer. E a obediência, então, será para você um privilégio, uma felicidade, a grande ambição dos filhos de Deus, e não mais uma obrigação frustrante e uma norma opressiva. Quando na vida religiosa, mas também na vida secular, se prefere o caminho da própria vontade, isto é, comer da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, os frutos amargos logo aparecem. E, novamente, Frei Hermógenes é quem nos faz uma bela descrição dessas consequências. Diz ele, o mal da própria vontade tem jeito de lobo vestido de ovelha, porque a vontade em si é coisa boa, mas quando se apropria da fonte de inspiração, rejeitando a Deus, se torna má, produzindo pessoas e sociedade como nós as temos e vivemos hoje. De um lado, consumismo e do outro lado, fome. De um lado, mansão e do outro lado, favelas. Salário de marajá, salário mínimo. Coração duro e ondas de sentimentalismos privilegiados e explorados. Ela é má porque mata o humano no homem e chega ao extremo de criar um Mengele. Mengele é aquele ajudante de Hitler que em casa era bom pai de família, afetuoso com seus filhos, mas que não hesitava em fazer experiências médicas hediondas em crianças para depois mandá-las para a câmara de gás. Ao determinar-se ser ele, o homem, fonte de inspiração, ao pretender estabelecer a partir de si o que é bom e o que é bem, se acha com o pomo do mal na mão. Pretendia determinar o que é bem e se achou com o mal. A apropriação
faz decair a vontade e a torna má, diz Frei Hermógenes. E então, perplexo, o próprio Frei se pergunta: como isso é possível? E ele mesmo responde: é que se estabeleceu uma mudança radical de horizonte, do horizonte magnânimo de Deus se passa ao horizonte mesquinho do eu individual ou grupal. De fato, o que aconteceria com Jesus Cristo, com São Francisco, se dissessem: faça-se a minha vontade e não a de Deus? E finaliza Frei Hermógenes: seguir a própria vontade tem por efeito a pena, o peso, o castigo. De fato, ela tira o nosso sono, nos deixa agressivos, gananciosos e invejosos. Grande parcela do sofrimento, da angústia, das desgraças nossas e dos outros é produzida por nós mesmos. E aquilo que não é produzido por nós, sendo, portanto, manifestação inocente da finitude da condição humana e da natureza, quem se conduz na vida pela própria vontade não consegue entender, nem aguentar, nem viver adequadamente. É a natureza humana, roubada de sua origem, que é semelhança com Deus, que se vinga de seu empobrecimento. Daí a conclusão de Francisco: por isso importa que sustente o peso. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Até o próximo fim de semana, quando voltaremos a esta admoestação de São Francisco do mal da própria vontade. Um grande abraço, paz e bem.